Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. E você que está se preparando para fazer o Enem ou um outro concurso, fica atento para a nossa aula de hoje que vamos tratar sobre cartografia. E peço que você fique até o final, porque terão algumas dicas muito importantes que você poderá vê-las na hora da sua prova. Então vamos iniciar com o conceito de cartografia. Olha só, a cartografia, como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas. Você pode ver aí, nós temos o exemplo aí do mapa mundi, de uma planta, de uma casa e também de um croquis. Cada um deles nós vamos ver um exemplo de que maneira ele se aplica na vida real. Mas antes disso eu quero passar para vocês uma dica muito importante, presta atenção nela. Ao se preparar para resolver os exercícios de cartografia, da qual é o nosso tema principal, a dica é que você analise bem os elementos do mapa, como legenda, título, fontes e contexto. Olha só esse detalhe aí. O mapa é uma linguagem igual a de um texto. Você precisa interpretar bem. Se você não interpretar bem, você não consegue responder a questão a respeito de cartografia. Só que em alguns casos, isso pode ser até uma interpretação um pouco mais difícil, segundo a especialista Cristina que deu essa dica prática para nós. Beleza? Então, se você gostou, guarde isso aí que vai servir para você. Vamos seguir em frente. Conceito de cartografia ligado ao mapa. Um mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Quando você olha, por exemplo, esse mapa do estado do Acre, por que ele diz que é apenas uma representação reduzida? Porque toda a área territorial do estado do Acre não caberia no seu caderno ou numa folha de papel qualquer que você quisesse colocá-lo. Por isso diz que é uma representação reduzida. Mas também temos o caso dos mapas temáticos. Muitas vezes, quando estamos pesquisando determinado assunto, você vai encontrar então um mapa temático só da hidrografia, um mapa temático da agricultura, da pecuária, um mapa temático sobre cultura. Então, quando você encontra esse tipo de mapa específico, então ele é chamado de mapa temático. Então, isso fica fácil de você entender. São temas que são abordados de maneira específica. Um mapa sobre economia, sobre outros assuntos que vão ser detalhados ali naquele mapa com suas devidas legendas. Na sequência, nós temos a seguinte situação. Plantas. Também é outra representação cartográfica mais utilizada para projetos de engenharia ou arquitetura, pois apresentam escala com maior detalhamento. Então, isso aí é importante quando a gente coloca a questão de planta, a gente quando fala de representação cartográfica, porque até quando estamos conversando você pode dizer assim, tu tá onde? Se você disser, eu estou no meu bairro, às vezes você responde assim. Então é como se você compreendesse, preenchesse o seu bairro inteiro. Mas o correto, se você disser estou em casa, ele já vai estar dando um detalhamento maior. Mas se você ainda disser ainda um detalhe para adicionar essa informação, se você disser estou no meu quarto agorinha, deitado, usando o meu smartphone para conversar contigo, vai ser um detalhamento maior. Então isso, uma planta permite fazer isso. Uma planta de um prédio, de uma residência ou até mesmo de um bairro ali, você consegue definir qual é o nome das ruas. E aí o caso da planta de uma casa, você está vendo os compartimentos, o quarto, a cozinha, enfim. Então ela tem essa representação cartográfica porque ela consegue ter um maior detalhamento. Então na sequência nós temos o croquis. É o esboço cartográfico de uma determinada área, ou em outras palavras, um mapa produzido sem escala e sem os procedimentos padrões. Quando você olha essa imagem
que foi passada agora, quem de nós não já fez um croquis na vida? Às vezes a pessoa quer saber onde é que é, antes de existir essa questão do GPS, de você usar o teu celular para dar a localização exata, você tinha que fazer o desenho, né? Tem aquela brincadeira, precisa desenhar? A gente tinha que fazer isso. Então espera aí só um pouquinho. Você pega o ônibus, aí bota um pontinho aqui, aí tu vai chegar no comércio X, aí depois tu entra numa rua que fica do lado esquerdo, depois tu vai descer uma ladeira e lá na frente tem uma torre e aí a minha casa fica uns 10 a 20 metros depois, mas você vai desenhando tudo isso no papel, tá aí, tu segue esse croquis aqui que você vai chegar no local que eu preciso. Então é também um esboço cartográfico importante que deve ser observado. A escala, por outro lado, é a proporção entre a área real e sua representação em um mapa. Geralmente aparece designada nos próprios mapas, tanto na forma numérica e na forma gráfica. Olha aí, está tipificando que a escala ela vai aparecer só nessas duas formas, numérica e gráfica. Agora, como é que vai aparecer a escala numérica? Vejam aí na primeira coluna aí, que está mostrando aí, escala numérica, 1 para 4 milhões, tem essa forma como forma de divisão, 1 para 4 milhões com uma barrinha, 1 para 4 milhões em forma de fração. Aí ele vai, olha a observação embaixo aí, os valores da escala numérica são sempre em centímetro, por isso que muitas das vezes na sala de aula, às vezes você se incomoda um pouco, porque o professor sempre vai passar um cálculo para você transformar essas unidades de medidas para saber exatamente qual é o tamanho real daquilo que você está vendo graficamente no papel. Então, na sequência, na outra coluna, você tem a escala gráfica. Você vai ter essas formas das quais podem aparecer nos mapas, essas figuras aí. Então, você vai ter os intervalos no primeiro caso aí 0, 40 quilômetros e 80 quilômetros. Veja aí que os intervalos são de 40 em 40. Então são todas essas formas aí que você pode encontrar nos mapas. Então, aí olha o detalhe, assim como aconteceu com a escala numérica. Os valores da escala gráfica aparecem quase sempre em metros ou quilômetros. Da mesma forma como eu falei anteriormente, muitas das vezes nas provas é pedido também que faça essa transformação de metro ou quilômetro para unidades diferentes, talvez em centímetro ou outras unidades de medida. E a legenda para nós é algo muito importante. Em quase todo lugar que nós, inclusive, andamos na cidade, até mesmo nas casas, você precisa de legenda para poder se localizar, entender o ambiente melhor. Se eu chegar num ambiente público e eu quero saber onde é que está um banheiro masculino, para não pagar um vexame desnecessário, eu vou então ter que olhar onde é que está a placa que identifica se aquele banheiro é masculino ou feminino. Quando você está andando de carro ou de ônibus, se você for prestar atenção como é que você vai conduzir o seu veículo, você vai ter que prestar atenção às placas de sinalização. Então tudo isso são legendas que estão presentes em nossa vida e que elas são fundamentais. Quando olhamos para mapas, temos que verificar essas legendas para poder fazer uma leitura mais adequada. Então numa prova, se ele vai passar um mapa temático sobre hidrografia, então eu preciso identificar onde é que estão as representações de hidrografia, para saber se é um rio, se é para saber se é um lago ou uma lagoa. Tem alguns outros exemplos aí, como por exemplo, representações das edificações. Você tem a figura do museu, do hospital, do cemitério, do zoológico, aeroporto, barcas, shopping, representações de relevo, curva de nível. E tem também as representações de vias. Afinal de contas, essa via é uma via que ela está pavimentada, não está pavimentada, ela é asfaltada, é uma ferrovia. Então tudo isso tem uma configuração diferente que você deve observar. No segundo quadro você também tem a representação de paisagem,
que geralmente vem de verde, indicando uma árvore ou um terreno alagado, mas mostrando o tipo de vegetação. E no terceiro quadro tem outras, é bom lembrar que existe uma variedade de simbologias que ajudam na questão da legenda. Então, nós temos no terceiro quadro aí corte de mata, caminho e muitos outros, o caso de rodovia e muitas outras situações que geralmente estão presentes nas cidades que você vai perceber. Lembrando que nem todas as formas de simbologias você vai encontrar nas estradas, nas rodovias do Acre, por exemplo. Vai depender da região, das particularidades de cada lugar, que você vai precisar colocar uma placa identificando que tipo de risco tem aquela região, que tipo de animal é mais comum estar atravessando uma rodovia, para você poder colocar uma sinalização, por exemplo, adequada. Então as nossas simbologias no estado do Acre elas são um pouco mais restritas, porque não tem essas variedades que são comuns em outras regiões do país. Quanto às projeções cartográficas, também existe uma variedade de projeções, mas é importante lembrar que existem aquelas que são as mais utilizadas. Quando você olha, por exemplo, para essas duas imagens, a projeção de Mercator e a projeção cilíndrica de Petter, são as mais usuais quando você vai pesquisar na internet ou quando você está folheando um livro para poder fazer uma análise, uma interpretação de mapa. Essas são as mais comuns que verificamos. Repito, existem outras, mas quero aqui dar destaque àquelas que são mais comuns. Então, as projeções cartográficas reúnem as formas de representação dos mapas e das linhas denominadas de latitude e longitude. Temos aí a projeção de Hobson, é uma outra que aqui e acolá vemos também ela nesse formato aí, e também a projeção azimutal, que é uma projeção plana polar. Por que plana polar? Porque ela costuma fazer apenas um recorte das áreas polares para ter então a projeção a partir delas. Então é bom a gente levar em consideração que quando nós estamos falando sobre projeções, é como se eu pegar um data show. O que eu estou projetando de imagem para mim poder interpretar? Eu joguei uma imagem na parede, então isso é uma projeção. Então, o que é uma projeção usando os mapas? Então, aí na azimutal eu estou usando uma projeção para identificar as áreas que são polares e aquilo que está próximo dela. Então, a perspectiva usada aí é a partir dos polos. Quando você vê uma área que dá ênfase para a questão da Europa, então a minha perspectiva, a minha projeção do meu mapa está relacionado ao contexto da Europa ou um contexto eurocêntrico, que a Europa é o centro do mundo, como sempre se posicionou assim. Então isso é importante a gente ressaltar. E aí, mais uma dica importante para você observar, levando-se em consideração as projeções cartográficas. As projeções mais frequentes são as de Petter, que é cilíndrica e mantém a proporção das áreas. Preste bem atenção nesse detalhe. Mantém a proporção das áreas representadas, ou seja, nesse caso, essa de Petter não vai ocorrer distorção da área, porque ele está dizendo que mantém a proporção das áreas. E a de Mercator, classificada como conforme, olha, coloquei um destaque, como conforme, ou seja, ela conserva a área dos continentes. Se ele é de 150 mil quilômetros quadrados, ele vai manter o tamanho da área, mas altera a forma de sua área, entende? Então, ele pode até colocar ela descaracterizada, apenas mantendo a ideia do continente, mas as suas formas, elas podem sofrer alterações. Portanto, dividindo o planeta em 24 áreas e 12 paralelos, igualmente distribuídas sobre a representação da Terra. Agora vamos ver
sobre orientação. Orientação é algo, como foi dito anteriormente, algo muito importante para nós, porque para todo lugar que andamos, queremos ir ou queremos voltar, a gente precisa de orientação. Você pode até dizer, professor, para que adianta eu estudar isso se hoje eu tenho no meu smartphone um GPS que eu posso me identificar em qualquer situação? Vocês já prestaram atenção que algumas vezes já sempre sai nos noticiários que alguém foi passear na floresta e se perdeu? Em algum parque público e se perdeu? Então, é bem provável que nesses locais onde estiveram, mesmo que o celular estivesse em seu bolso, em sua mão, talvez perdeu a sintonia de frequência do GPS ou até mesmo descarregou. Aí eu te pergunto, nessa hora em que a tecnologia não está presente, como é que você vai fazer para sair de uma enrascada dessa? Se talvez você nem tem nenhuma técnica apurada de sobrevivência. Então é preciso você pelo menos saber o básico de se orientar, assim como os antigos já o faziam, usando, por exemplo, mostra aí, o caso do Sol, a constelação do Cruzeiro do Sul, a bússola. Entretanto, para utilizar qualquer um deles, é preciso conhecer os pontos cardeais que são a base desses meios de comunicação. Entretanto, para utilizar qualquer um deles, é preciso conhecer os pontos cardeais que são a base desses meios de orientação. Quem diria, né? Um meio de orientação que desde que a gente começou a estudar na escola, a gente usa esse procedimento, né? O professor diz, olha, vamos aqui para a parte externa da escola para a gente fazer um teste de orientação. Abra os braços, para cá é o norte, para trás é o sul e daí por diante. E vejam que esse instrumento de se orientar ainda continua sendo válido. E aí responde aquela questão que eu falei para vocês. Se você não souber pelo menos isso, pelo menos de onde você saiu, onde nasceu o sol, para você se orientar, se você se perder, é muito difícil mesmo. Aí você vai ter que usar outras técnicas que talvez você precise estudar mais um pouco. Onde é que estão as áreas de depressão para você seguir o curso dos rios, o curso dos igarapés? Onde é que está a parte de limo das plantas, onde o sol não tem contato para você poder se orientar pelo sol? São coisas que os escoteiros mirins têm facilidade. E aí o GPS, que é uma evolução da modernidade da orientação, é basicamente um sistema de posicionamento proporcionado por satélite. E aí, olha o detalhe, vai ver como a orientação está na nossa vida. O Google Maps utiliza o GPS, o Waze utiliza, o Uber também. O sistema de GPS consegue, através da comunicação entre os satélites em órbita e um aparelho receptor na Terra, para obter essas informações, enviar dados de posição geográfica, latitude, longitude e altitude. E aí, dependendo de quando foi obtido essas informações, se elas são dados que foram obtidos muito para trás, é possível, inclusive, que esse tipo de instrumento, esse tipo de localizador que você está utilizando, você nem consiga chegar exatamente onde você quer, porque falta algumas atualizações. Às vezes as empresas fogem desse tipo de localizadores mais modernos porque pagam um custo muito alto e alguns, inclusive motoristas de aplicativos, reclamam de certos localizadores porque eles não dão a precisão exata. Às vezes a rua é numa outra quadra e vai para outra direção. Então, quem paga mais caro consegue ter um aplicativo com uma localização mais eficiente. Quanto à hipissometria, também chamada de altimetria, é o sistema de medição e representação das altitudes de um determinado ambiente e suas formas de relevo. Gente, um detalhe, até o momento nós estamos falando sobre os conceitos mais usados dentro da cartografia, para você talvez não pensar de que ele está falando mesmo. Estamos falando de conceitos mais comuns pertencentes à cartografia. Então,
Portanto, o mapa de hipissométrico ou altimétrico é um mapa que define por meio das cores e tons as diferenças de altitude em uma determinada região. Se você olhar esse morro aí, ou montanha, se você desejar, você vai ver que ela tem altimetria, esse é o principal elemento dela, porque estamos falando de altura. E aí, cada linha dessa refere-se à altura em relação ao nível do mar, né? Qual é a altimetria dessa montanha em relação ao nível do mar? Então você vai perceber aí 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 no topo. Então quando você faz uma curva de nível, você vai verificar aqui na parte do meio, onde tem 160, que é uma coloração mais escura, às vezes um vermelho, aí vai diluindo para um laranja, um amarelo. Então quanto mais escuro, vai identificar que a altimetria desse lugar é elevada. Então quando você encontrar, por exemplo, um pico, ele vai mostrar um ponto de coloração preta, que é digamos assim, uma convenção internacional para você identificar que aquela localidade é muito alta. Mas nós estamos vendo que 160 metros é o topo, fazendo aí um corte, né? Um corte aí, aí existem várias folhas de recorte para você chegar a esse tipo de identificação dessa curva de nível. Então 160 está no topo, então tem uma coloração mais intensa para mostrar que ela é a parte com maior elevação. Na sequência, de tamanha importância para a nossa localização, inclusive para o próprio GPS que nós acabamos de falar, nós temos os paralelos e os meridianos, né? Então você vai verificar aí que tem os principais paralelos, aí você tem o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico, e o principal deles, não desmerecendo os outros, é o Equador. A partir dele você consegue identificar nesses paralelos quem está ao norte e quem está ao sul. A partir da linha do Equador eu tenho minha latitude norte, tudo para cima, em direção ao Círculo Polar Ártico, e em direção ao Círculo Polar Antártico, a partir da linha do Equador eu tenho a latitude sul. Então aquilo ali, bem no mapa, bem na lateral, aí você vai, eu tenho aí uma ilustração, um círculo que está mostrando a latitude e a longitude. A latitude é na minha horizontal e a minha longitude na vertical. Então a minha latitude eu vou chamar tudo para baixo de latitude sul e para cima latitude norte. E na longitude, tudo que for para o seu lado esquerdo, eu vou dizer então longitude oeste, e para o lado direito, longitude leste. Isso é importante porque se você não souber isso aí, você vai ter dificuldade de responder a algumas situações que você precisa saber na hora de fazer a leitura da questão que você está analisando. E aí eu quero mostrar para vocês uma forma de como eu faço isso na prática. Então eu tenho um mapa e tenho algumas letras que eu gostaria que você identificasse comigo. Letra A, achou? Veja aí a letra B, está aí em cima da América do Sul, na região aí do Brasil. Letra C, na parte próximo do Japão, na parte leste aí. E a letra D, vocês se encontraram aí? Ali um pouco acima do Canadá, próximo do Alasca. Se você encontrou todas essas letras que estão na sua tela, vamos então ver agora onde é que está a localização delas com base nessa coordenada. Ou seja, coordenada geográfica permitem a localização dos diferentes pontos no mapa. Isso é interessante quando a gente fala de pontos, porque nos remete àquelas brincadeiras. O que é um ponto vermelho lá no oceano? Na verdade é uma brincadeira interessante, mas se você for levar a sério a brincadeira, o mundo é composto por infinitos pontos. Então, onde é que você está agora?
Então, onde você está representa vários pontos, que vai identificar dentro da localização o ponto exato que você está aí agora. Então, eu estou no estúdio e você? Então, essa resposta define quais são os pontos que te cercam no espaço que você ocupa. Isso é interessante a gente saber. Então, veja aí. O ponto A, ele está me mostrando aí que, tratando-se de latitude, o ponto A, você traçando a linha, está em 50 graus de latitude sul. Porque o A está abaixo da linha do Equador. E como eu falei para vocês, está na latitude sul, tudo que está abaixo da linha do Equador. E o que está acima, latitude norte. Já em relação à longitude, traçando da linha onde está exatamente a letra A, porque as longitudes são os meridianos. Então você vai perceber que está em 100 graus de longitude aonde? Está para o lado direito ou esquerdo? Está do lado direito. Então eu estou no lado leste, né? Ou, se você quiser dizer, na parte oriental. E aqui no Brasil, que é a parte oeste, você também pode dizer ocidental. Ou seja, nós fazemos parte do Ocidente. Hoje, com a questão da guerra, tem se usado muito esse termo. O Ocidente está lutando contra a Rússia. Então, está pegando o quê? Todos que estão nessa parte do continente europeu, mais os Estados Unidos, e também não deixando de lado que eles também consideram como Ocidente os países que são ricos. Então, às vezes, sai dessa lógica dessa linha traçada aí para levar em consideração o caso dos ricos, como é o caso da Austrália, que também está envolvida apoiando essa grande empreitada contra a Rússia nessa luta que tem ali na Ucrânia. E aí, em letra B, você vai perceber que está a 20 graus de latitude sul, e você olhando qual é o meridiano que corresponde onde está a letra B, vai mostrar que tem 60 graus de longitude oeste. Então depois você dá uma congelada aí e dá um zoom para você poder olhar direitinho como é que faz essa identificação. Porque se aparecer um mapa desse, como já apareceu em outras ocasiões, você vai conseguir fazer o discernimento de maneira mais assertiva. E aí, a curva de nível, que já até citei anteriormente de maneira bem parcial, é uma linha ou curva imaginária que indica os pontos e áreas localizadas sobre uma mesma altitude, aquela da montanha que eu mostrei para vocês, né? Para designar a parte altimétrica feita por números representados em metros, né? Então aí você vai ver aí 10 metros, 20 metros, até chegar a 50 metros. E aí eu queria falar, inclusive, algo na prática. Aonde é que a curva de nível pode ser usada na prática por nós? Existem lugares nas montanhas que as pessoas cultivam, como acontece já nos tempos antigos. Os impérios já usavam esse tipo de prática, que é o cultivo de agricultura nessas áreas. Mas o que é feito para poder impedir que, quando ocorra a chuva e leve tudo ou lave toda a cultura que está sendo cultivada? São feitas curvas de níveis, ou seja, degraus na montanha até chegar a um nível onde tem já o solo que está desgastado, que é possível cultivar, e, portanto, cada degrau vai quebrando a força da água e, portanto, impede que toda a produção que está sendo cultivada ali seja perdida. Então, a curva de nível ela tem essa praticidade também para o setor agrícola. Vamos lá então? Os mapas árabes ainda desenhavam o sul em cima e o norte embaixo, mas no século XIII a Europa já havia restabelecido a ordem natural do universo. O norte estava em cima e o sul embaixo. O mundo era um corpo. Ao norte estava o rosto limpo que olhava o céu. Ao sul estavam as partes baixas, sujas, onde iam para as imundícies, e os seres escuros, que eram as imagens invertidas dos iluminosos habitantes do norte. Preste atenção nesse texto aí. Agora o que é que temos aí? A confecção de um mapa pode significar uma leitura ideológica do espaço. Assim, a projeção de Mercator, muito utilizada para a visualização dos continentes, caracteriza-se por
Até deixei ainda do lado aí a projeção de Mercator para você poder se situar. Letra A. Apresentar um hemisfério terrestre envolvido por um cone. As deformações aumentam na direção da base do cone. Letra B. Representar as formas e as superfícies dos continentes proporcionais à realidade. As linhas de meridianos acompanham a curvatura da Terra. Letra C. Alterar a forma dos continentes, preservando a área. Seus paralelos e meridianos formam ângulos retos. Letra D. Partir de um plano tangente sobre a esfera terrestre. Seus paralelos e meridianos são projetados a partir do centro do plano. E última letra E. Conservar as formas, mas distorcer as superfícies das massas continentais. Seus paralelos e meridianos formam ângulos retos. A partir de agora, eu vou dar 4 segundos para você conseguir me dar essa resposta. Vamos lá? Se você disse que a resposta correta é a letra C, tá certo! Muito bem! A forma dos continentes preservando a área. Seus paralelos e meridianos formam ângulos retos. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje e eu deixo um recado para você. Lute, porque quem não luta não consegue vencer. Não se deixe levar pelo pessimismo dos seus colegas. Se você ficou uma vez, duas vezes, mas não desista. Depende de tudo o seu sucesso. Um abraço e até a próxima.